Bom, que o reconhecimento dos direitos humanos é aclamado hoje em dia como uma conquista moderna, isso nós já sabemos. Eles são vistos hoje em dia como a base do nosso direito. Inclusive, a Constituição Federal de 1988 dedica um artigo específico para tratar especialmente sobre os direitos fundamentais. E, além disso, existem tantos outros direitos implícitos dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Porém, as pessoas comuns e até nós mesmos, estudantes de direito ou juristas já formados, dentro das universidades, das faculdades, ou até dentro do senso comum, do que é vinculado na internet, nas notícias, nós não temos acesso a uma outra visão dos direitos humanos. Dentro das universidades, que elas deveriam inclusive ser um universo de ideias para serem debatidas ali, ideias, opiniões contrastantes, nós não temos isso acontecendo de fato. O que nós temos é somente apresentado um lado, uma visão. E com os direitos humanos isso não é diferente. Nós não sabemos que existem tantos escritores, pessoas extremamente importantes da história que fizeram críticas aos direitos humanos e pessoas que ainda fazem críticas e apresentam uma visão divergente daquela que nos é apresentada dentro das universidades. E é por isso que nós vamos falar sobre esse importante e polêmico livro do Michel Villey, O Direito e os Direitos Humanos. Então, olá pessoal, eu sou a Vivian, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. E o livro em questão de hoje é o livro O Direito e os Direitos Humanos, do Michel Villey, como eu já falei. Eu li ele nessa edição aqui, da editora WMF Martins Fontes. É uma edição bacana, a gente vê que é um livro curtinho, a diagramação é boa, apesar de eu ter aí críticas a essa edição, em relação que eu achei que faltou notas de rodapé aí. Dentro desse livro a gente vai encontrar muitas citações, muitos trechos em latim e em grego, e é bem complicado da gente ficar pesquisando e traduzindo. Eu acredito que seria bem mais fácil se a editora colocasse notas de rodapé com a tradução desses trechos. Achei que faltou só essa iniciativa aí da editora, mas no geral, em questão de diagramação, a tradução também, eu acredito que esteja ok, né? A tradução é da Maria Hermantina de Almeida Prado Galvão. Apesar de eu não ter gostado muito aqui da forma como o Michel Villey escreveu, pode até ser um defeito da tradução, né? Eu não sei francês, Michel Villey era francês. Ele é bem curto e grosso, mas isso é assunto para mais no final do vídeo. Eu vou falar mais no final do vídeo sobre as minhas impressões, o que eu achei do livro e tudo mais. Mas primeiramente vamos entender quem é Michel Villey, do que fala esse livro aqui, então vamos aos poucos. Bom, gente, esse livro aqui, ele é uma crítica aos direitos humanos, é isso mesmo. Existe um outro lado e existem pessoas que fazem críticas aos direitos humanos, apesar de hoje em dia a gente sempre ver aí os direitos humanos sendo aclamados como uma conquista, como o suprassumo aí do direito, né? Dentro da faculdade a gente não encontra essa outra visão. É até meio estranho. A gente pode até ter de início um preconceito com quem vai questionar, vai criticar os direitos humanos, porque eles nos parecem ali a base de tudo, né? A base do bem. E enfim, o método que o Michel Villey utiliza nesse livro para tratar sobre essa crítica dele dos direitos humanos é uma crítica da análise linguística. Então, até eu já tinha tentado ler esse livro aqui há um tempo e eu parei na metade, eu não consegui ir até o final. Eu estava achando ele complexo, estava achando que o autor estava se apegando demais ali a discutir os termos que eram usados dentro da Grécia, em Roma, e eu simplesmente não estava conseguindo entender muita coisa e abandonei a leitura. Depois, quando eu fui tentar ler de novo, novamente esse livro, aí eu voltei do começo e entendi que realmente o que o autor se propõe aqui é uma análise linguística, né? Ele retorna para a história da Grécia, principalmente ali Aristóteles, e ele vai analisar os termos, direito, justiça. Então ele vai se apegar muito mesmo a essa questão
da palavra, do significado das palavras, de como elas eram antes e como elas são agora. Partindo desse princípio, eu consegui entender qual era a proposta do livro e realmente tive mais proveito na leitura, gostei mais da leitura. Mas de início, da primeira vez, eu realmente não gostei, porque eu não tinha entendido qual era a proposta. Então, se você for ler esse livro aqui, já saiba que você vai... No começo vai ser um pouquinho mais chato, porque ele vai se apegar ali aos termos, mas depois a leitura ela vai ficando melhor, ele vai falando mais da história e realmente dos direitos humanos propriamente dito. A crítica que o Michel Ville vai fazer aqui vai ser baseado nos antigos, principalmente em Aristóteles. Então, ele vai retornar ao que era o direito romano. Aristóteles não era romano, ele era grego, mas o direito romano ele não seria o direito romano sem a filosofia grega, principalmente a filosofia de Aristóteles. Então, para falar do direito romano, para fazer essa regressão histórica, para a gente analisar como era o direito em Roma, ele vai analisar o que era o direito para Aristóteles, que foi ele principalmente que influenciou a ideia do direito, a ideia da finalidade do direito em Roma. Em resumo, o Michel Ville vai falar que os direitos humanos eles não existem. E ele vai falar, inclusive, que os direitos humanos não são direito. Um pouco complexo de se entender, os direitos humanos não é direito. É exatamente isso. Ele vai dizer que é uma ideia que já surgiu errada, que é ineficiente e que é impossível de ser colocada na prática. Falando um pouquinho sobre o autor aqui do livro, o Michel Ville, ele nasceu na França em 1914 e ele faleceu em 1988. Ele foi professor da Universidade de Paris, recebeu aí várias honras, vários títulos, porque ele realmente foi uma figura muito importante ali na França, na época em que ele ensinou direito, principalmente no que se refere à filosofia do direito. A gente pode resumir que ele foi um filósofo e historiador do direito. Nos livros dele, pelo que eu pesquisei, até agora eu só li esse mesmo, O Direito e os Direitos Humanos, mas até aqui você consegue ver que ele possui um método mesmo muito histórico. Então, sempre quando ele vai tratar sobre um tema, alguma tese dele, ele vai fazer aí uma tese histórica, ele vai retornar principalmente aos períodos antigos, ele vai tratar muito de filosofia e história dentro do direito. E dentro das ideias principais do Michel Ville, a gente vai encontrar uma influência muito forte de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Então ele vai seguir muito ali a linha do tomismo, né? Inclusive ele foi aí um grande católico, um católico praticante durante a época em que ele viveu. E por falar nisso, por falar em catolicismo, nós já começamos aqui o livro de uma forma polêmica. Aqui na dedicatória do livro, nós vamos ter ele dedicando esse livro ao Papa João Paulo II. Ele vai dizer o seguinte: a João Paulo II, filialmente, estas poucas reflexões suscitadas por seu discurso sobre os direitos humanos. Então ele vai dedicar esse livro aqui ao Papa João Paulo II, porque durante a sua época, o Papa realmente fazia ali muitos discursos que apoiavam aí a ideia dos direitos humanos. E ele vai dizer aqui no capítulo 1 que esses discursos do Papa foi o que acendeu ali a ideia dentro do grupo de estudos da Universidade de Paris para que fizesse um estudo mais aprofundado, né, discutisse melhor essa ideia dos direitos humanos. Então, apesar de ele ser aí um católico caloroso, ele acaba aí fazendo críticas até ao Papa, mas inclusive na dedicatória ele coloca que filialmente, né? Então, mesmo assim, ele ainda se coloca abaixo do Papa. Mas realmente foi o que acendeu ali a ideia de ter um grupo de estudos nessa universidade para discutir melhor sobre os direitos humanos. Por isso que ele esclarece isso. E até de uma forma de fazer com que as pessoas, os próprios católicos que ouviam ali os discursos do Papa, que eles pudessem refletir um pouco mais sobre essa ideia, né? E esse livro em questão vai ser dividido em 10 capítulos. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses capítulos, falar um pouquinho sobre o que cada um fala, para a gente entender melhor, se inteirar qual é a crítica, como é que o Michel Ville vai fazer essa crítica. Mas, em resumo, ele vai fazer uma digressão histórica, como eu já falei,
Ele vai tratar sobre como era o direito romano. Será se existia a ideia de direitos humanos em Roma? Muitos juristas, eles defendem isso, inclusive juristas romanistas, né? Eles defendem que existia, sim, a ideia, desde os primórdios do direito, de um direito subjetivo, de um direito humano, mas o Michel Villey, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que dentro do direito romano, dentro das ideias aristotélicas, inclusive as ideias de São Tomás de Aquino, que são retomadas ali, as ideias de Aristóteles, ele vai dizer que não existia esse negócio de direito subjetivo, de direitos humanos. O que a gente tinha era a ideia de Aristóteles sobre a diferenciação da justiça particular e da justiça geral. O que seria aí a justiça geral? Ela seria a justiça mais ligada à moral, que seria cada um cumprir o seu papel. Seria dentro da justiça geral que nós teríamos ali as regras de conduta. Então, as regras que dizem que o cidadão ele deve tratar assim e assado o seu escravo, os seus servos, como deveria ser ali a relação entre os cidadãos, o que eles poderiam ou não fazer. Essas regras de conduta, elas seriam de dentro da justiça geral, que seria aí a moral. Já a justiça particular, ela seria a partilha certa dos bens exteriores. E o objeto dessa partilha certa desses bens exteriores seria justamente o direito. Então, o direito ele é o objeto da justiça particular, dessa distribuição justa dos bens exteriores entre os cidadãos. Então, a gente vai ter que ter aí elementos que configurem o direito, como, por exemplo, um litígio. Então, vai ser necessária ali uma causa litigiosa, vai ser necessário juízes. Para o Michel Villey, a base do direito é a existência de juízes, um terceiro interessado ali que vai verificar qual é a causa litigiosa ali entre os cidadãos e vai definir, vai fazer ali os cálculos dessa partilha e vai definir qual é a parte de cada um, qual é a parte certa de cada um. Existe até uma parte do livro em que ele vai falar que o direito ele não é para todos e o direito não é igual para todos, justamente porque o direito é o objeto dessa partilha. E na maioria das vezes essa partilha não vai ser igual, ela vai ser proporcional. Sendo proporcional, ela vai ser desigual. Muitas vezes o direito de um ele não é igual ao direito do outro. É o que a gente chamaria hoje em dia de equidade, né? É até aquele ditado, brocardo, que a gente escuta muito na faculdade, de você dividir igualmente para os iguais e desigualmente para os desiguais na medida da sua desigualdade. É mais ou menos assim. Então, a justiça particular teria como objeto o direito, que seria justamente aí essa partilha certa dos bens exteriores. Já essas normas de conduta, o que você deve ou não fazer, já estaria fora do direito, ela seria parte além da moral. Outro ponto importante que o Michel Villey fala aqui dentro desse livro é em relação ao direito natural. Foi inclusive um ponto que me deixou muitas dúvidas, porque muitos falam que Michel Villey ele defendia o justnaturalismo clássico, né? Eu vi muito essa questão da crítica do Michel Villey ao direito natural atualmente. Ele coloca que hoje em dia os modernos eles se apoderaram de termos e ideias do direito romano e acabaram corrompendo essas ideias e colocando nisso o direito natural, colocando essas ideias romanas corrompidas dentro como base do direito natural moderno. E ele vai fazer uma crítica muito grande a esse direito natural moderno e que, de certa forma, foi o gerador ali, o pai da ideia dos direitos humanos. Ele vai dizer que isso foi fruto, inclusive, de uma ideia cristã estoica. Então, ele vai dizer que essa ideia dos direitos humanos e desse direito natural moderno, ele parte muito de uma certa tentativa de restauração do direito romano, mas trazendo ideias cristãs, já que a gente estava ali durante esse período
com a igreja no poder, sendo ali o centro, então a gente tem essa tentativa de união entre o direito romano e as ideias cristãs estoicas que acaba originando o que a gente tem hoje como direito natural moderno, que foi o originador dos direitos humanos. Pelo que eu vi, por fora mesmo, vendo alguns artigos e lendo algumas coisas sobre as ideias do Michel Villey, inclusive esse livro aqui ele serviu muito para me fazer ter muitas perguntas, ele não me deu muitas respostas, mas eu sinto que eu preciso ler mais sobre esse autor, ler sobre a filosofia do Michel Villey. Ele tem aí livros de filosofia do direito que eu vou comprar, vou adquirir, porque realmente esse livro aqui ele lhe faz ter muitas dúvidas e muitas vezes ele não responde tudo, né? Mas pelo que eu consegui compreender, ele vai defender um direito natural clássico, né? Ele vai defender a retomada do direito natural que era praticado em Roma, que foi ali a ideia de Aristóteles e que também foi defendido pelo São Tomás de Aquino. Então seria aí um direito natural clássico versus o direito natural moderno, digamos assim, que ele até faz uma crítica, inclusive, ele diz que muitos filósofos, operadores do direito que se diziam romanistas, eles não eram na realidade porque eles corromperam muitas ideias do direito romano para poder aplicar aí ao direito natural moderno, aos direitos humanos e tudo mais. Então ele vai contrapor aí essa ideia do direito natural clássico contra esse direito natural moderno que retomou, que originou a ideia dos direitos humanos. Mas existe uma questão muito interessante que o Michel Villey coloca aqui dentro desse livro, que é a seguinte: os direitos humanos eles vão surgir também numa época em que era necessário se contrapor ao direito positivo. Então nós tínhamos aí, como por exemplo, principalmente o exemplo principal foi a Alemanha nazista, né? A Alemanha nazista com Hitler, ela, sob o ponto de vista jurídico, todas aquelas atrocidades praticadas foram totalmente legal, né? Foram legalizadas. Porque o Partido Nazista, a Alemanha nazista, tinha uma constituição nazista, o que autorizava eles tomarem aquelas atitudes, autorizava o Holocausto. O Holocausto mesmo ele foi praticado com base em leis que seguiram ritos, elas foram promulgadas. Então, se você olhasse do ponto de vista positivo, positivista, aquilo tudo estava ok. Mas havia ali uma necessidade, inclusive em relação aos reis absolutistas, que eles também governavam ali baseados nas leis, nas constituições dos seus países, então era tudo legalizado, digamos assim. Era necessário uma ideia que se defendesse contra esses absurdos da lei. Então, a lei escrita, a lei positivada, ela deveria ter ali um limite. Ela deveria ter ali algo maior, que fosse mais poderoso, hierarquicamente maior do que as leis positivadas e que pudessem ali serem utilizadas para contestar esses absurdos das leis positivas. E é aí onde se chega à ideia dos direitos humanos. Então, os direitos humanos eles seriam aí direitos inatos ao homem. Então, todos os homens teriam direitos inatos a ele que eles não precisariam estar ali positivados dentro das leis, dentro da Constituição. E que bastava você ser um ser humano, você tinha aquele direito e Estado nenhum, rei nenhum, presidente nenhum, Hitler nenhum poderia desobedecer aquele direito, poderia roubar esse direito de você. Então, por exemplo, o direito à vida. Apesar de as leis do Estado nazista, da Alemanha nazista, autorizarem a matança, o holocausto contra o povo judeu, apesar disso, ela não poderia fazer isso, porque existe ali uma gama de direitos que estão acima daquela Constituição alemã e que desautorizam você a tirar a vida do seu próximo, a vida de outro ser humano. Então, essa era a ideia dos direitos humanos. E o Michel Villey ele vai perguntar o seguinte: se nós temos os direitos humanos como uma forma de contestar isso, de contestar essas leis positivas injustas, essas leis expressas
e devidamente legal, né, injustas, o que a gente colocaria no lugar dos direitos humanos se eles sumissem? Porque o que o Michel Villey propõe é que a gente acabe com essa ideia dos direitos humanos, porque, como eu disse, ele acredita que de fato eles não existem, eles não podem ser colocados em prática, né? Ele vai falar aqui que os direitos humanos eles servem apenas como algo simbólico e que até mesmo eles são autocontraditórios. Se você for colocar em prática um direito humano, você vai acabar afetando outro direito humano. Então, ele vai colocar que esses direitos humanos são autocontraditórios. Mas e se você tirar esses direitos humanos da jogada? O que você vai colocar ali no lugar deles que vai servir para você contestar essas leis injustas? Para você contestar essas leis positivadas que não estão de acordo ali com algo maior, o bem maior. Durante a leitura desse livro, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, essa pulga atrás da orelha. E eu achava que o Michel Villey não ia responder essa pergunta. Mas aqui na página 94, nós temos a conclusão que ele tira. Depois de ele discorrer sobre a questão da justiça particular, da justiça geral, ele vai falar sobre a questão da moral e do direito. Ele vai fazer uma diferenciação entre a moral, que seria ali a justiça geral, e a justiça particular, que seria ali o seu objeto, o direito. E ele vai dizer o seguinte aqui na página 94. Os direitos humanos nos pareceram ilusórios e impraticáveis. Procurávamos um substituto para eles, que era essa questão que ele tinha colocado. Talvez já existisse na antiguidade um sistema dos deveres morais, uma moral universalista, com a condição de que a moral seja levada a sério, não confinada à esfera de um puro ideal e não desprovida de eficácia. Então, qual seria esse conjunto que ocuparia o lugar dos direitos humanos caso essa ideia sumisse? Para o Michel Villey, ele defende que seria uma moral universalista, que seria justamente a moral da justiça geral. E que essa moral universalista ela fosse levada realmente a sério. As normas de conduta fossem levadas a sério, fossem realmente cumpridas e que existisse ali uma certa punição, como isso existia na Grécia, existia em Roma, as sanções morais, né? Para que realmente elas tivessem eficácia, para que realmente aquelas leis, aquelas regras morais fossem realmente cumpridas, tivessem eficácia. Então, por que o Michel Villey ele vai propor essa substituição dos direitos humanos por uma moral universalista? Justamente porque, para ele, isso está fora do direito. O direito, ele é a partilha certa dos bens exteriores. É você chegar ali no juiz e dizer, olha, juiz, o fulano quer isso e eu quero isso. Eu acho que eu que deveria ficar com essa parte aqui. Eu acho que eu que estou correta, eu que deveria. E aí o juiz vai lá, vai fazer o cálculo ali dos bens exteriores, que vão ser sempre finitos, e ele vai dizer, você fulano, essa aqui é a sua parte. E você ciclano, essa aqui é a sua parte. Já o que vai dizer o que você tem que fazer, como é que você tem que se comportar, que você não pode tirar a vida do seu amiguinho, que você tem que respeitar ali a propriedade do seu colega, que você não pode sair aí falando mal das pessoas, mentindo, dizendo que alguém fez uma coisa que ela não fez. Isso seria fora do direito, isso aí seria a moral. Então a gente teria aí regras morais que serviriam para regrar a conduta das pessoas. E ela seria uma moral universalista, porque ela serviria para todos. E o direito ficaria ali na parte dele, que é na distribuição dos bens exteriores. Uma questão que ficou para mim, que eu vou aprofundar, é em relação ao direito penal. O Michel Villey, ele faz só uma breve citação ao direito penal. E ele vai dizer que
Roma e a Grécia, eles não tinham essa ideia de que existia um direito penal. O direito para a Grécia e Roma, principalmente o direito romano, né, que foi onde surgiu o direito propriamente dito, os juris civis ali, era direito civil. O que existia em Roma era o direito civil. Nós não tínhamos um direito penal, para o Michel Villey. E foi uma coisa aí que eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, como eu disse para vocês, esse livro aqui é um livro que me abriu muitas questões, que eu vou estudar um pouco mais sobre ele. Justamente na época em que eu estava lendo esse livro, eu li também O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Inclusive, já fiz o vídeo aqui para o canal. Vou deixar o link na descrição. Foi um vídeo bem bacana, gostei muito da forma como ficou esse vídeo. Eu espero que vocês gostem também. Vão lá conferir. Mas dentro do Jardim das Aflições, o professor fala sobre os direitos humanos, ele também critica os direitos humanos, e algumas coisas que ele falou bate realmente com o que o Michel Villey falou aqui nessa questão histórica, né? E como eu estava lendo sobre isso, os dois levantaram muitas questões, muitas críticas sobre os direitos humanos. Eu anotei ali algumas obras que também falam, que eu vou buscar me aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, gente, de forma geral, nesse livro aqui, você vai acompanhar uma visão diferente, e eu acho que isso é legal, vale a pena. Talvez você não consiga tirar o máximo de proveito dessa obra, porque, como eu falei, é complexo. Tem muitas coisas aqui que falta uma explicação melhor, né? Falta ali o autor esmiuçar melhor aquelas questões, principalmente a gente que está começando a entender toda essa questão. Inclusive, aqui no final do livro, o autor ele vai colocar um anexo, que seria um epílogo, na verdade, o século XX. E ele vai dizer que esse aqui foi um texto mandado pelo primeiro leitor do livro. Que eu acredito que o primeiro leitor, pelo que eu entendi, é o próprio Michel Villey, né? Eu acredito que seja. E aqui o leitor ele faz críticas ao livro do Michel Villey. E ele cita essa questão de ele não ter explicado tanto e tudo mais. Eu acredito que o próprio Michel Villey ele sabia os limites da sua própria obra, né? Inclusive, aqui ele vai dizer que como é que você se atreve a dizer que a gente tem que sumir com essa ideia de direitos humanos? É isso que a gente aprende nas faculdades, é isso que a gente vê nos jornais, é a forma que a gente tem de dizer para uma pessoa que ela não pode fazer um mal contra a gente. Por mais que não tenha eficácia, por mais que não queira dizer nada, por mais que não tenha como colocar em prática, é o símbolo que a gente tem para determinar alguma coisa, né? E como é que você quer fugir com esse símbolo tão importante? Então, o próprio Michel Villey, ele coloca aí esse contraponto. Ele coloca aí essas críticas, que eu acredito que também são válidas, né? Eu acredito que aqui é um livro que você vai ler e que, como eu, vai necessitar, vai abrir aí questões e você vai necessitar estudar mais, se aprofundar mais, para ter realmente uma resposta. Eu acredito que por isso que essa obra aqui é válida, né? Ela vai fazer com que você tenha curiosidade de saber mais e não se contente só com o que lhe é repassado na faculdade. Então, como eu falei para vocês, vou falar aqui um pouquinho do que fala cada capítulo. Como eu disse, são 10 capítulos esse livro. E no primeiro nós temos aqui a questão dos direitos humanos. É aqui onde ele vai discorrer como foi que ele começou a estudar, qual é o método dele, né? Que ele vai dizer justamente que é uma questão da análise da linguagem, uma crítica da linguagem. No segundo capítulo, nós temos razões e meios de um estudo crítico da linguagem dos direitos humanos. Ele vai explicar melhor as razões de se criticar os direitos humanos e qual foram os meios de estudo, né? Ele vai falar sobre essa volta de Aristóteles, essa questão da necessidade de você voltar ao direito romano para melhor compreender o que seria, como foi concebido o direito, né? No terceiro capítulo, ele se chama Volta ao Bom Caminho. É justamente aqui onde ele vai voltar ali como era o direito em Roma.
E de forma complementar, no capítulo 4, que se chama Uma Descoberta de Aristóteles, ele vai falar sobre como Aristóteles descobriu o direito, né? É justamente aqui onde ele vai falar um pouco mais sobre essa questão da justiça geral versus a justiça particular, que a justiça geral seria ali mais ligada à moral e a justiça particular tendo como objeto o direito. No capítulo 5, é uma pergunta: o que é o direito na tradição de origem romana? Então, a gente vai verificar através desse capítulo que basicamente os romanos eles pegaram ali aquela ideia de Aristóteles e aplicaram na prática ali, onde realmente se fundou o Juris Civilis, onde a gente teve aí a fundação do direito propriamente dito. No capítulo 6, nós temos o direito subjetivo e a ciência jurídica romana. É aqui que basicamente o Michel Villey vai dizer que no direito romano não existia essa história de direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É o direito de você pretender algo, de você exigir algo, né? É justamente quando você diz assim, eu tenho direito a isso, né? Para o Michel Villey, em Roma não existia isso. O direito é somente quando você chega lá no juiz e o juiz vai dizer, tá aqui a sua parte, tá aqui a parte do outro. Então ele vai defender essa ideia. Lembrando que existem muitos outros juristas, existem inclusive juristas que são defensores do direito natural, juristas defensores do direito romano que vão discordar, que eles vão dizer que existia sim já uma ideia de direito subjetivo no direito romano e em Aristóteles também. No capítulo 7, ele vai dizer sobre a existência dos direitos humanos na antiguidade, que basicamente ele também vai continuar aí nessa linha de que na antiguidade, assim como não existia o direito subjetivo, não existia essa ideia de direitos humanos. No capítulo 8, que chama O Catolicismo e os Direitos Humanos, ele vai falar se é verdade essa ideia que a gente escuta falar por aí, de que os direitos humanos eles foram frutos do catolicismo, do cristianismo. Se foi o cristianismo, o catolicismo que deu origem a essa ideia dos direitos humanos. Ele vai dizer que em parte sim, né? Porque, como eu disse, ele vai defender que houve aí essa tentativa de trazer novamente a ideia do direito romano, mas como a gente já tinha aí a igreja forte, essa ideia do cristianismo muito forte, vai existir uma tentativa de conciliação entre o direito romano e as ideias cristãs estoicas, e que de certa forma vai ser essa união que vai dar origem à ideia de direito subjetivo, de direitos humanos e assim por diante. No capítulo 9, ele vai falar sobre o nascimento e proliferação dos direitos humanos no século XVII. Então aqui ele vai realmente tratar historicamente como foi que essa ideia nasceu e como foi que essa ideia se proliferou a ponto de tomar aí o mundo todo, né? O mundo todo tem essa ideia dessa questão dos direitos humanos, apesar de que alguns países a gente sabe que não colocam em prática, né? Mas foi uma ideia que se difundiu. O capítulo 10, ele é o epílogo que eu falei para vocês, né? Que se chama o século XX. A gente vai ter ele falando, colocando aquela crítica que ele diz, ele coloca que foi do primeiro leitor do livro, que a gente entende que é do próprio Michel Villey, né? Eu, pelo menos, entendi assim. Então, é um contraponto, uma crítica que ele coloca a si mesmo. Que ele vai falar, principalmente ali, que os direitos humanos, hoje em dia, eles servem como um simbolismo, uma simbologia. Apesar de eles não significarem nada e não poderem ser colocados em prática, tem aí uma certa importância como um símbolo, digamos assim. E nós temos dois anexos. O anexo 1 é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi declarado na França em 1789, Revolução Francesa. E o anexo 2 é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal, é mais ou menos essa ideia aí do livro O Direito e os Direitos Humanos. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Recomendo sim a leitura, é um bom contraponto, como eu disse, serve para você
ter aí questões, abrir questões na sua mente para você estudar mais, querer aprofundar mais sobre esse assunto. É importante ver um outro ponto de vista, porque isso vai originar em você esse desejo de conhecer mais, se aprofundar mais. Por isso que é tão importante a gente sempre ver os dois lados, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos, um quadro aqui do canal que se chama Leia Mais Direito. Nós já temos um vídeo nessa playlist que é sobre o livro Lições Preliminares de Direito, do professor Miguel Reale. Espero que vocês também acompanhem esse outro vídeo. Vou deixar o link da playlist na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, comentar. Isso ajuda muito que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas e que o canal cresça também. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.